Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se a reforma para transformar o Morumbi no maior estádio do país vai ou não sair do papel. Preciso falar também sobre o Corinthians e o processo de impeachment de Augusto porque não foi mais votado. Tem novidades importantes sobre o Palmeiras, recordista de investimento em toda a sua história, com apenas 3 meses em 2025. Falo também sobre o boicote do Vasco ao Maracanã, sobre o Flamengo mais esperançoso em relação a Jorginho, Cássio sendo bem sincero e falando sobre os planos do Cruzeiro para a temporada. Isso sem contar das últimas do mercado, bastidores, finanças, Pedro Raul fazendo sucesso no Ceará e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Superbet, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo e patrocinadora Master de São Paulo e Fluminense. Quero deixar uma sugestão para esse domingo. Vou fazer uma aposta dupla, ou seja, com 2 jogos dentro de uma mesma aposta. Eu preciso da vitória da Espanha contra a Holanda, jogo da Liga das Nações, e vitória de Portugal contra a Dinamarca no mesmo torneio. Estou colocando R$50 para voltar em R$133. Estou bastante otimista nessa. Para você fazer sua fezinha na Superbet é bem simples, link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar habilitado a fazer sua fezinha. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o nosso vídeo contando que esse domingo é dia de final do Campeonato Baiano. O Bahia enfrenta o Vitória no Barradão, levando uma vantagem de 2-0 da partida de ida. O Bahia se sagra campeão se perder por até 1 gol de diferença. O Vitória vai precisar vencer por 3 gols ou por 2 para levar a decisão para pênaltis. Já o Santos conta com o Neymar para a estreia do Campeonato Brasileiro daqui a uma semana. O craque participou de treinos no campo, na sexta e no sábado, mostrando evolução em relação àquela lesão muscular. Já Depou, volante, um dos líderes da seleção argentina, foi perguntado depois da vitória contra o Uruguai qual clássico é maior para os argentinos. Uruguai e Argentina ou Argentina e Brasil? E a resposta do Depou foi: é claro que é Argentina e Brasil, o maior clássico entre seleções do mundo. Você tá com ele? Ou existe algum clássico entre seleções maior do que Brasil e Argentina? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero fechar o giro de notícias com mais 2 informações. A primeira delas, Arrascaeta e Nico de la Cruz foram cortados da seleção uruguaia. Eles não enfrentam a Bolívia na terça-feira em El Alto, cidade a mais de 4.000 metros do nível do mar. O Arrascaeta saiu machucado, sentindo desconforto muscular da partida contra a Argentina. O De La Cruz foi cortado por opção da comissão técnica. A saideira do giro de notícias, a Chapecoense, depois de perder o título do Campeonato Catarinense para o Avaí, cogita se desfiliar da Federação Catarinense. A alegação é de que houve dolo na decisão de escalar o árbitro da partida, tudo por causa de uma confusão gigante. Ele marcou um pênalti contestável, 14 minutos de avaliação no VAR, uma verdadeira confusão, e o Avaí se sagrou campeão catarinense. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está decidido a boicotar mais uma vez o Maracanã. É que na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 19 de abril, teremos Vasco e Flamengo. A ideia dos organizadores e também da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio, era levar essa partida para o Maracanã para ter mais de 60 mil pessoas. O Vasco tem batido na tecla de que não vai jogar na casa do adversário, como já aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, quando enfrentou o Flamengo com o mando de campo. O Vasco decidiu jogar no Newton Santos. Os dirigentes vascaínos seguem batalhando para que São Januário seja aprovado. O grande problema é que os órgãos responsáveis pela segurança vetam São Januário por um clássico desse tamanho. Então, as alternativas nesse momento são o Newton Santos, o estádio do Botafogo, ou o jogo na Arena da Amazônia. O que você pensa sobre essa treta? A diretoria do Vasco está certa em não mandar no Maracanã ou deveria abrir mão dessa briga? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre um fenômeno brasileiro nos Estados Unidos, e eu não estou exagerando. Eu me refiro a Evander, meio atacante de 26 anos de idade, que só tem menos participações em gol na Major League Soccer do que Lionel Messi.
Nesse sábado, o Evander marcou mais 2 gols, agora com a camisa do FC Cincinnati. Ele trocou de clube na virada do ano. E dessa maneira, ele soma 38 participações em gol desde o início da temporada passada na Major League Soccer. Só Lionel Messi tem mais participações em gol do que o Evander e uma participação em gol a mais. 39 para o Messi e 38 para o brasileiro. Evander, que soma 18 gols e 20 assistências no período. Parte desses números conquistados com a camisa do Portland Timbers na temporada passada e o restante nesse ano. Depois da mudança, ele foi comprado por 12 milhões de dólares. O Evander já soma 9 jogos, 5 gols e 2 assistências pelo seu novo clube. Importante lembrar que Flamengo, Palmeiras e Botafogo cogitaram a contratação do Evander. Uma pena que não levaram essa história adiante. Meia, atacante, posição extremamente carente do futebol brasileiro, alguém com 26 anos de idade fazendo enorme sucesso no futebol dos Estados Unidos. E antes que você demonstre preconceito com a Major League Soccer, vale lembrar que Thiago Almada e Savarino, que brilharam com a camisa do Botafogo na temporada passada, jogavam justamente na Major League Soccer e foram decisivos, por exemplo, nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo. Com um detalhe importante, ambos não tinham números tão expressivos por lá quanto o Evander. E aí, só para completar, registrar que a chegada do Evander ao FC Cincinnati acabou por determinar a saída de alguém que era super badalado e querido no futebol brasileiro, Lúcio Acosta, um baixinho, argentino muito bom e driblador. Ele acabou vendido para o Dallas por 5 milhões de dólares. Bora falar agora sobre Jorginho. Ele fica ou não para o Flamengo a partir da metade do ano? Essa resposta ainda não foi conhecida, mas o meio-campista, que pertence ao Arsenal, decidiu prorrogar a sua estadia no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele e a noiva dele vieram ao Rio e iriam embora nesse domingo, mas Jorginho decidiu estender a passagem pelo Rio até terça-feira. Todo mundo está imaginando que esse é um bom indício, né? Afinal de contas, a vinda ao Brasil passa por uma estratégia de tentar convencer a noiva dele a que o casal se mude na metade do ano, quando acaba seu contrato no Arsenal. A julgar pelas fotos, vídeos e relatos de pessoas próximas ao Jorginho, a chance de a noiva estar gostando de tudo que ela está vivendo no Rio é bastante grande. Eles já foram flagrados na praia, em shows de musicais, passeando e fazendo compras. Vale a lembrança de que a noiva do Jorginho, com quem ele tem um filho, é irlandesa e nunca havia estado no Rio de Janeiro. Só para completar, ainda não há confirmação de que o Jorginho vai ao Ninho do Urubu. E ainda que ele passe pelo centro de treinamento do Flamengo, é natural que essa informação não seja confirmada por ninguém. Tudo para não soar estranho nem pegar mal com dirigentes do Arsenal, com quem ele tem contrato até a metade do ano. Já havia contado para vocês sobre um bastidor curioso. Jorginho e sua noiva, Caterine, marcaram casamento para os primeiros dias do mês de junho. E se confirmada a transferência dele para o Flamengo, esse casamento vai precisar ser adiado. Isso porque o Flamengo pretende contar com o Jorginho no Super Mundial de Clubes marcado para junho e julho nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre o efeito Pedro Raul no Ceará. Centroavante que era a quarta opção, ridicularizado, ironizado e criticado por torcedores do Corinthians. No começo do ano, surgiu o interesse do Ceará em contratar o Pedro Raul. O atacante não queria se mudar para lá. O Ceará fez uma série de outras investidas, não conseguiu avançar em ninguém e insistiu na contratação do Pedro Raul. E aí sim, somente na segunda rodada de negociações, o acordo foi fechado. E ninguém poderia estar mais feliz. É que o Pedro Raul fez nesse sábado o gol do título do cearense contra o Fortaleza. O Fortaleza vencia por 1-0, igualando o placar do jogo de ida quando o Vovô havia vencido por 1-0. Mas, no segundo tempo, o Pedro Raul fez o gol do 1-1 e do título do cearense, do Campeonato Cearense. O Ceará é o atual bicampeão e passa a ter mais taças do que seu concorrente. Importante contar que o Pedro Raul já havia marcado gol nas 2 partidas semifinais do Campeonato Cearense, já havia feito gol também na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, até aqui 5 gols em 6 partidas. Ele tem também uma assistência, números bastante positivos e que nada se comparam ao que ele viveu no Corinthians. Só para completar uma informação importante, já tem muita gente especulando que o Ceará abriu negociações com o Corinthians para a compra do atleta. Em definitivo, o presidente do Ceará me garantiu que não é verdade tal informação. Ah, só mais uma, o Ceará não perde para o Fortaleza há 8 partidas. São 3 vitórias e 5 empates. Se a gente aumentar um pouquinho esse retrospecto, nos últimos 12 jogos são 6 vitórias do Ceará, 5 empates e só 1 vitória do Lion. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro,
mas especificamente do goleiro Cássio, que decidiu mandar a real depois do empate 1-1 do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, jogo treino, o último antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Cássio disse o seguinte, abre aspas, projeto coisas boas para o Cruzeiro em 2025. Temos um grande time, sabíamos da dificuldade e comparado ao ano passado, chegaram mais peças, jogadores que foram multicampeões em outros lugares, mas não ganhamos nada no Cruzeiro. Eu não ganhei, Dudu não ganhou, Gabigol também. Temos que ter esse ímpeto de ser vitoriosos no Cruzeiro. Temos Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o nosso objetivo é brigar na parte de cima. Temos que fazer acontecer dentro de campo e não fora, disse o Cássio. O goleiro também foi perguntado a respeito da participação do clube no Campeonato Mineiro, eliminação na semifinal para o América. Dá uma olhada no que disse o Cássio. Abre aspas, nosso Campeonato Mineiro foi muito ruim. Não tem para onde correr. Todos foram cobrados e criticados de forma justa. No mínimo, tínhamos que chegar até a final. Fecha aspas. Cássio ainda foi indagado a respeito do novo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e ele respondeu, abre aspas, é um treinador experiente com boa rodagem. E ele é muito direto no que quer e nas cobranças, o que eu acho bastante interessante. Se você quer ser vencedor, tem que tirar o máximo do seu jogador, fecha aspas. Pergunta que eu deixo para o torcedor do Cruzeiro é, esse atual time tem condição de conquistar pelo menos um título na atual temporada? E o trabalho do Leonardo Jardim, como é que você avalia até aqui? Já deixa sua resposta nos comentários, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, e olha que a gente está ainda no terceiro mês da temporada. O Palmeiras já gastou com suas 7 contratações 437 milhões de reais. Só a título de comparação, o ano em que o Palmeiras mais gastou havia sido em 2024, quando havia desembolsado 192 milhões de reais. Ou seja, apenas no primeiro trimestre do ano seguinte, o Palmeiras já gastou mais do que o dobro na comparação à temporada em que ele havia mais investido em toda a sua história. Com um detalhe importante, mesmo depois de 7 reforços, o Palmeiras não descarta outras contratações. Elas não devem acontecer nessa janela atual que se encerra em 11 de abril e permite aos clubes contratações apenas de atletas que disputaram campeonatos estaduais. O Verdão, se entender que há necessidade, deve reforçar seu time às vésperas do Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Há uma janela especial criada pela FIFA que vai permitir a contratação de atletas entre 2 e 10 de junho. Só para arrematar em relação ao Palmeiras, esses 437 milhões de reais foram investidos em 155 milhões com o Vitor Roque, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, mais 110 milhões com o Paulinho, a maior transação entre clubes brasileiros da história, foram mais 69 milhões com o Facundo Torres, 44 milhões com o Emiliano Martinez, 35 milhões de reais com o Mikael, além de 24 milhões com o Lucas Evangelista. O único reforço que chegou sem custos foi o Bruno Fux, trocado com o Atlético Mineiro pelo Caio Paulista. A saideira a respeito do Palmeiras, o Verdão ainda tem a segunda janela de transferências da CBF, marcada entre 10 de julho e 2 de setembro, para outras contratações. De 0 a 10, você palmeirense dá que nota para os investimentos e para a janela de contratações do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para responder se aquela obra gigante que transformaria o estádio do São Paulo no maior do futebol brasileiro com capacidade para 85 mil pessoas vai ou não sair do papel. Antes de trazer a resposta, deixa eu só fazer uma breve lembrança. No fim do ano de 2023, São Paulo e W Torre assinaram um contrato que previa que já em 2024 o Tricolor seria apresentado a 2 projetos, um com cobertura e outro sem cobertura. Esse projeto faria com que o estádio São Paulino aumentasse para 85 mil pessoas em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Qual seria a mágica para aumentar então de maneira tão grande a capacidade do estádio? Rebaixamento do gramado e criação de um anel inferior, que aproximaria o torcedor dos jogadores dentro de campo. Mas, porém, contudo e todavia, a chance desse acordo acontecer hoje é praticamente zero. Durante todo o ano passado, São Paulo e W Torre fizeram pelo menos 6 reuniões. Em nenhuma delas houve avanço em relação a um acerto entre as partes. O que acontece?
a W Torre quer ser a gestora do Morumbi, exatamente como faz em relação ao Allianz Parque, para que ela consiga fazer valer todo o investimento que pode chegar até 800 milhões de reais. Esse é o valor da obra, incluindo a cobertura do estádio. Mas o São Paulo reluta com a ideia de entregar a chave do Morumbi para a W Torre. Isso significaria, por exemplo, alterar o gramado, que hoje é natural e passaria a ser sintético. São Paulo também não teria mais a hegemonia ou a opção de escolher quais jogos faria em casa. A agenda do estádio ficaria sob responsabilidade da W Torre, que poderia marcar shows a qualquer momento, o que impediria o São Paulo de fazer jogos importantes dentro da sua casa. A ideia não é bem avaliada entre torcedores e, pior ainda, entre membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. Diante disso, mesmo com uma série de reuniões que aconteceram no ano passado e já nesse ano entre W Torre e São Paulo, dá para dizer que a chance de um acordo hoje fica próxima de zero. De acordo com o cronograma inicial daquele acordo assinado em dezembro de 2023, os primeiros movimentos da obra já deveriam estar por começar. A aprovação teria que acontecer em junho do ano passado, depois buscaria-se todas as habilitações e permissões junto a prefeituras e autoridades, mas até agora não há nem sequer um projeto para ser votado pelos conselheiros do São Paulo. A avaliação é de que a distância entre o que a W Torre pede e o que o São Paulo imagina ser legal é bastante distante diante desse cenário. Estou para dizer para vocês que esse projeto não irá para frente. Quero fechar o vídeo para te explicar por que a reunião para votar o impeachment do Augusto Melo desapareceu dos noticiários. Você vai lembrar que no fim do mês de janeiro, em 20 de janeiro, chegou a existir uma reunião que foi longa, demorada e acabou suspensa bem na hora em que se votaria pelo impeachment do presidente ou não. A justificativa na oportunidade é de que já era muito tarde e não havia segurança para os participantes. Lá se vão 2 meses e nada dessa reunião ser remarcada para que pudesse ser concluída, para que os conselheiros votassem pelo sim do impeachment ou não em relação ao presidente corintiano. Confesso que achei bem estranho esse sumiço dos noticiários e, mais do que isso, a marcação de uma reunião. Faltava apenas a votação. Fui buscar informações com gente da situação e da oposição e há uma série de justificativas para essa decisão ou para esse desaparecimento do encontro. Primeiro deles, ainda não se conseguiu criar um lugar absolutamente seguro para os conselheiros que forem votar. Já no encontro do Parque São Jorge de 20 de janeiro, existiram uma série de ameaças de pessoas que estavam à volta da reunião e que prometiam ou ameaçavam os membros do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho, Romeu Thoma Júnior, fez uma série de tentativas na busca por um lugar isento, um lugar mais seguro, e não obteve êxito nessa história. Membros da oposição também imaginam que adiar essa votação pode tornar a situação do Augusto ainda mais complicada. Isso porque novos escândalos têm surgido, como por exemplo o da semana passada, que envolveu a venda de ingressos. Há uma série de relatos de cambismo com participação da diretoria. O presidente Augusto Melo já descartou tal situação. Para completar, porém, ao outro lado, se o Timão for campeão na quinta-feira do Campeonato Paulista, e hoje o Corinthians, depois de vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, é o favorito, dá para dizer que o Augusto ganha um pouco mais de fôlego e também moral com torcedores. Então, esse adiamento da votação do impeachment pode acabar por ser um grande tiro no pé da oposição. Os opositores ainda lembram que a investigação policial sobre o caso Vai de Bet está perto do fim e, se condenado pela justiça e pela polícia, o Augusto poderia ter um impeachment facilitado. Mas a verdade é que não temos nenhuma novidade em relação à data do julgamento do impeachment. Situação extremamente esquisita no Parque São Jorge. Ou você acha normal? O que você pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!